tem uma conversa com essas duas figuras incríveis que eu já vou apresentá-los devidamente. Eu sou Janaína Mater, sou da Súbita Companhia e a gente está fazendo, quando a gente pensou esse evento, a gente viu que a gente estava trazendo pessoas muito importantes para nós e muito importantes também na cena teatral. Então, uma das coisas era que a gente queria conseguir colocá-los juntos também para conversar um pouco, para a gente se inspirar um pouco com as palavras dessas pessoas que trabalham com o teatro de uma forma tão intensa. Mas o bom é que, desculpa, posso cortar? Pode, por favor. Eu conheço a Ana já há muitos anos. A gente quase não se encontra muito, né, Ana? Mas eu sei muito do seu trabalho, já vi o trabalho dela. E, então é gostoso poder conversar assim com pessoas que você gosta. Eu conheci Carlos através de fotografias. Por Luma e por Ponte Grande. E a nossa ideia é que seja uma conversa mesmo. Eu vou lançar aqui uma questão, que eles vão falar um pouco e depois a gente vai abrir para perguntas, comentários, questionamentos, enfim, para que vocês também possam trazer suas questões. E aí a gente vai conversando e vai fazendo isso de uma forma também fluida e não precisa muita formalidade para isso. Eu vou apresentar então o Simeone, que está aqui, Carlos Simeone, é ator, pesquisador, diretor, fundador do Lume Teatro, juntamente com Luiz Otávio Burnier. Ele trabalha na elaboração, codificação, sistematização das técnicas corpóreas e vocais de representação para o ator há 35 anos. Acho que não precisa muito mais. Curitibano, que está aqui com a gente. Ana Uff, argentina, atriz, diretora, professora integrante da ISTA, que é a Escola Internacional de Antropologia Teatral, difundida por Eugênio Barba, artista residente do Nordisk Teatro Laboratorium, nome dinamarquês, como é que se pronuncia, discípula da Julia Varley, dirigiu dois solos, Sementes de Memória e Branca é a Noite, e a demonstração de trabalho que ela fez aqui, atrás da cortina. Assistente de direção do Eugênio Barba em projetos internacionais, desenvolveu treinamento pessoal baseado em técnicas orientais e ritmos latino-americanos, desenvolveu treinamento pessoal, ministra seminários na Europa, Ásia e América Latina, dirige e colabora com companhias na França, Itália, Brasil, Dinamarca, Bolívia e Argentina, autora de artigos de reflexão sobre teatro, publicados em diferentes revistas teatrais, por diversos países e é tradutora para o espanhol de vários livros do Eugênio Barba, Julia Varley e Ben Nagel. Barbaridade! Rasmussen. Chao. Apenas. A minha irmã não veio. Apenas essas pessoas e todas essas pessoas que estão aqui. A gente lançou uma questão como inspiração para essa fala e eles vão desenvolver da forma que acharem mais pertinente. Que é de que forma o que pensamos enquanto artistas, enquanto o trabalho artístico se revela no corpo. Essas são as questões que a gente lançou. Você quer falar? Preciso que vocês falem no microfone, porque a gente está fazendo transmissão. Tá. A Carol falou que não precisava. Não, pra ela tá. O ouvido precisa. Então, eu vou pedir pra você fazer a pergunta de novo, tá? Então eu vou situar de novo a questão. A questão que nós vamos trabalhar nessa conversa que a gente lançou para eles, e como uma inspiração de início de fala, de que forma o que pensamos enquanto artistas, enquanto o trabalho artístico se revela no corpo. Não sei quem de vocês quer começar. Tem para cada um. Tem para cada um, você quer ver? Ok, hola. A pergunta, penso assim como está formulada, é quase tem uma resposta óbvia, porque de onde venimos, a nossa própria biografia, o nosso próprio pensamento se reflete no que fazemos, não só no teatro, não só no corpo poético, no corpo escênico.
Eu sou o que penso. E para mim o pensamento que hoje falávamos ao meio-dia, o pensamento é também a minha biografia. Então, pensar uma técnica, pensar um corpo poético, sem pensarmos dentro da nossa própria biografia, me parece quase impossível. Eugênio Barba fala sempre que o caminho artístico começa com... A origem do caminho artístico é sempre uma ferida. Uma ferida, sim, pessoal. E que essa ferida vai marcando nosso caminho. E que através de uma técnica ou através da escolha de um espetáculo, de uma forma artística, sempre estamos dialogando com essa ferida original. Dialogando para rechazarla, recusarla, dialogando para caminhar do lado, dialogando para aceitarla. E eu acredito nisso. Para mim, o pensamento, a biografia e a ferida pessoal é a base de todas as minhas escolhas, técnicas e estéticas e éticas e políticas e de gênero. Eu poderia acrescentar dentro da ferida, tudo que você falou, curá-la também? Sanar. O teatro como caminho de sanação. Sim, claro que sim. Eu estava dizendo para elas hoje no almoço que eu sou péssimo para falar. Ó, tá vendo? Péssimo, eu fico nervoso porque eu não sou da fala, né? Então quando falaram que ia ser 20 minutos de fala, que bom que você falou 3 minutos. E a gente vai dialogando, porque eu não consigo, é uma falha genética. Mas eu também concordo plenamente contigo, Ana, e acho também mas eu vejo mais pelo sentido, já que você citou Eugênio, dessa ferida, eu acho que é de curá-la. Você veja bem, eu lembro que quando eu já fazia teatro aqui em Curitiba, etc., mas quando eu conheci o Luiz Otávio Burnet lá no Rio de Janeiro, que ele fez um trabalho de 1 mês, corporal, energético, eu lembro que ele falou uma coisa que para mim bateu. Ele dizia, através do corpo, fale tudo aquilo que você não teve coragem de falar, tudo aquilo que está engasgado em você, mas fale com a energia e não com a voz, com a fala, com a palavra. E fale para o colega. Eu lembro exatamente desse dia, parece-me que ali pegou, eu pensei, tanta coisa embutida dentro de mim, tanta coisa que eu não tenho coragem de falar, porque ninguém tem que saber também, porque é íntimo, é o meu íntimo. Mas ao colocar isso para fora, através do corpo energético, ali começou a cura, no sentido dessa ferida. Começou a cura. E aí que eu pude ver, essa pergunta, ela traz exatamente isso. Não tem como separar da sua personalidade, ela imediatamente ela vai para a técnica. Quando a gente fala técnica, é a maneira de você movimentar o seu corpo. Eu tenho uma técnica. Existem vários tipos de técnica. Tem a técnica, já me envolvi. Tem a técnica construída, por exemplo, no teatro oriental, a técnica do teatro Katakali, teatro No, etc. Ocidental, vários, mímica, ou balé clássico. E tem a técnica que é como que você aprende a movimentar o seu corpo, com que técnica você faz isso, né? Mas seguramente está a sua pessoa. A gente pode diferenciar quando a gente vê atores, porque também não significa que seja sine qua non. Você tem que usar a sua pessoa para você se expressar. Muitos
a gente vê que só utiliza uma técnica mecânica porque gosta, porque precisa ganhar dinheiro, porque faz parte do ofício. Então ele rechaça, recusa, tipo assim, não quero colocar minha pessoa, eu vou aprender isso e fazer só isso. Mas isso é uma porcentagem de nós artistas. A maioria de nós está muito ligado àquilo que você pensa, àquilo que você é, aquilo que você... Repito, eu acho que o teatro, para nós artistas, atores, é uma espécie de cura. Cura, porque se eu não fosse o teatro, por exemplo, como que eu iria colocar o que eu penso nesse mundo fora da nossa bolha, vamos assim dizer? Não tem como, você ia brigar com todo mundo, não sei. Mas aqui dentro do nosso universo, é possível sim você deslanchar. E o mais importante é descobrir coisas novas, né? É você sempre ir aprofundando e construindo degraus, subindo degraus. Cada degrau que você sobe, você encontra uma paisagem para ser explorada. Porém, é você que sobe o degrau. É você que cresceu. Foi você que aprofundou. E agora essa nova paisagem, esse novo lugar para você explorar, vai ser com aquilo que você já adquiriu através da técnica. Tá vendo? Eu falei que não falo, mas começa a falar de estrambelho. É isso. Barulho é esse. Sou eu. Passo a bola para ele, né? Eu estava pensando, sí, o teatro como camino de sanación también, ¿no? Mas cuando falo de heridas, feridas o heridas? De feridas, estou pensando também na minha biografia. E eu tenho um espetáculo que se chama Sementes de Memória, que comecei a trabalhar em Dinamarca, e porque meu pai tinha morrido, então a única maneira, forma de talvez reencontrar-me, de fazer o duelo, era estar em sala. E às vezes entrava e só chorava, não tinha por que criar nada, era só entrar e estar. E assim, um passo, outro passo, comecei a criar algum material e comecei a trazer algum objeto. Depois Júlia começou a trabalhar comigo. Começamos a trabalhar esse espetáculo. Eu pensava que falava da morte do meu pai. E o tema para mim era a ausência. Partia de também uma origem do processo criativo, de uma pergunta que eu não compreendo e não sei qual é a resposta, e sobretudo que não compreendo. A pergunta era, isso eu falo também como, não medida, como um buraco, não? Como algo que me coloca em uma tensão hacia algo criativo. A pergunta era como um corpo, hoje, eu posso tocar este corpo e amanhã eu faço a mesma ação, esse corpo não está mais. Então a pergunta era sobre a ausência. O que significa isso? Que esse objeto está aqui, faço isto e amanhã, sobretudo não um objeto, um sujeito, e amanhã faço a mesma ação e aí, E isso foi a origem do espetáculo. Que al final não só terminei, não falei de meu pai, falei de uma ferida minha que começou quando eu tinha 9 anos, que era quando chegou a ditadura militar na Argentina. E que eu tinha um irmão meu de coração e que ele desapareceu, sumiu. Então essa ferida do momento do ano 2000, sem eu querer, sem eu forçar, começou a ressonar e a trazer a ressonância de uma ferida minha quando eu tinha 9 anos, que eu perguntava,
mamá, onde está Marcelo? Papá, onde está Marcelo? E os adultos me respondiam, você pequena, quando você crescer você vai compreender. É assim, então não compreendi. Ainda também não compreendemos porque seguimos com quase 30.000 pessoas desaparecidas. Então, essa ferida minha pessoal, que era a morte de meu pai, começou a ressonar também como uma ferida política, uma ferida histórica, uma ferida do meu país. Que eu não sei se o teatro tem sanado essa ferida minha. Eu, cada vez que faço um espetáculo, obviamente é um passo mais hacia, sim, uma capa talvez de dor, um pouquinho menos dolorosa. Mas essa ferida minha e também a ferida do meu país, que também é minha, porque eu sou inscrita numa história, em um contexto histórico, político, econômico, social. Essa ferida do país também é minha ferida, a minha ferida. E acho que essa não é uma ilusão, é uma aspiração que o teatro seja meu caminho de sanação. É meu caminho de sanação, mas acho que tem feridas biográficas e de país que necessitam ainda ser faladas através do teatro. E necessitamos continuar com essa aspiração de que o teatro possa sanar as feridas de um país. Posso perguntar uma coisa? Na verdade, vocês têm falado sobre feridas e sobre como isso está no trabalho e está no corpo, de qualquer forma isso está no corpo. Eu penso, mas vocês dois têm trajetórias de muita pesquisa técnica, né? Vocês entendem que a técnica de alguma forma auxilia a falar dessas feridas de uma forma que não seja estou aqui escancarando a minha ferida, né? Como que essa técnica vem? Inclusive os dois têm uma trajetória dentro do Odin, né? O Simeone com a Iben, a Ana com a Júlia. Como que essa questão da própria técnica ajuda ou pode potencializar o como falar sobre essas feridas? Posso? Eu fico pensando assim, como foi falado nessa ferida, eu acho que a ferida, ela é uma das coisas do teatro, uma das. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Iben em estado de representação, atuando, você consegue transcender quando você vê aquela mulher trabalhando, que ela tem, para mim eu acho que de todas que eu conheço, é a que tem o domínio perfeito da técnica. Coincido, ainda também. Também, né? Sim. Itsy-bitsy, ela salta da caixa. Ela é perfeita, ela é uma aula. Mas não é aquilo que eu estava falando ontem, o ator técnico, a atriz técnica, nada, ela transcendeu. Mas os estudiosos falam sobre ela, tipo assim, sabe, da maestria técnica dela, a ponto de você não perceber, só para quem vai analisar a fundo, você não percebe ela fazendo técnica. Para quem está assistindo, parece que ela está sendo natural, absolutamente normal. Você entende? Eu lembro que eu perguntei para ela um dia, Iben, você usa as coisas do teu treinamento para você compor os personagens? Ela falou assim, não. Me derrubou, né? Me derrubou. Ela falou assim, não, eu nem penso em corpo físico, nem em treinamento, eu não penso em nada. Me derrubou. Aí eu falei assim, mas então como? Eu falei assim, eu tenho o personagem, vai ser tal. O Eugênio me disse, vai ser o Anjo Negro. Tá? Aí, quem me dá o Anjo Negro é o figurino.
é um figurino. Eu quase que dei um tapa na cara dela. Ela falou assim, pelo amor de Deus, como assim? Claro que eu não quase dei um tapa. Como figurino. Quando chega o figurino, quando eu visto, pronto, chegou o personagem. Aí eu vou e vou fazendo. Mas é claro que essa mulher tem 50 anos de experiência. E nos primeiros anos, vocês podem ver em vídeos, existe na internet vídeos, os primeiros anos do treinamento deles, não só dela, mas como todos os atores, de uma busca de uma técnica, de uma elaboração de uma técnica, né? Vindo do Grotowski, mas eles foram adiante. Então eu acho assim, se entende? É que a técnica, ela começa, como já diz o Eugênio, ela se transforma numa segunda natureza do seu ser, né? Do seu corpo. É um segundo, você cria esse corpo de trabalho da atriz e do ator, né? E então eu fico pensando, a ferida é um jeito, é um lado. Não que daí todo mundo agora poderíamos criar um hospital teatro, venha curar a sua ferida no teatro. Eu acho que não é isso, não é isso. Mas a Ana fala muito bem a respeito do teatro, ele possibilitar a gente revelar as feridas da sociedade, as feridas do país, ou até as tuas próprias feridas. Eu não faço esse tipo de... Eu não primo para essa... Quando eu falei, que o Burnet falou, fale o que você tem, o que está guardado. Sem fala, claro, as minhas feridas eu pude expor através do corpo. Mas isso como treinamento. Eu lembro que o Burnet, às vezes, eu chorava muito em treinamento. Porque se faz um treinamento intensivo, 4 horas, etc., mexe com tantas coisas em ti, mexe. Muita coisa vem para fora. Eu lembro que eu estava me movimentando, chorava, começava a chorar. O Burnet só dizia, Cine, continua, não para, pode trabalhar chorando, né? Coloca essa emoção, esse choro no trabalho, na técnica. Vocês entendem como ela é sutil, mas nós atores, a gente está carregado com as nossas dores e também com as nossas alegrias, tudo, nossa vida, nosso ser. E eu não faço, tipo assim, no meu caso é diferente. Quando eu elaboro o espetáculo, sempre é resultado de pesquisa. Então eu descobri, por exemplo, como vocês viram ontem, o Santo Agostinho. Foi toda a pesquisa primeiro, corporal, etc., que desembocou numa coisa pronta e vamos falar sobre o quê? Então não era falar sobre uma coisa minha, ou do Simeone, etc. Mas, com certeza, em todas as técnicas estava o Simeone. As dores, quem assistiu ontem, viu aquele dilacerar de espírito, de alma ali é o Simeone, você entende? Que tem uma possibilidade de me colocar, porque eu acho que o teatro é uma proteção, então eu posso ser aquilo. Quando você faz um espetáculo de palhaço, de clown, o clown a gente sabe que ele revela as tuas fraquezas, as tuas imbecilidades, as tuas fraquezas, imbecilidades, a tua fragilidade, frágil. Mas você não pode inventar, o que deve ser frágil, né, para criar o meu clown ou o espetáculo. Você vai mergulhar em ti, você vai ver em você, através de técnicas, para entrar no clown, aquilo que você revela para você mesmo das suas incapacidades, né? A gente costuma dizer que o nariz do clown é a menor máscara, mas é a que mais revela, porque você está disposto e predisposto a se revelar, né? Mas volto de novo, a técnica. Sem a técnica, ela vira um pouco cotidiana e poderia até, vou fazer uma coisa horrível aqui, falar uma coisa horrível, poderia virar uma igreja. Se a gente vê igrejas, essas mais pentecostais, dá até medo de falar, né? A pessoa vai lá na frente e elas vomita. Exato, vomita, é ótimo isso. Vomita isso, você entende? Sem técnica, é ali.
Então você veja como o teatro ele é protegido pela técnica, o ator é protegido pela técnica. Penso também que tem que ver com o tema, a passagem entre o corpo biográfico e o corpo poético, não? E como também partindo de um instante de uma biografia, se essa biografia ou esse momento pessoal, esse eu, não cobra uma dimensão metafórica, uma dimensão poética, uma dimensão onde possa ressonar no outro ou na outra, continua sendo é melhor que eu vou encontrar uma psicoanalista que a fazer teatro, ou psicodrama, mas não faço teatro. Não sei se é claro isto. Como um tema personal e um corpo cotidiano, quando começa a ser elaborado e trabalhado para construir um objeto artístico, que pode ser um espetáculo, um quadro, uma pintura, o quarto de Van Gogh, por exemplo, tem que começar a ser metaforizado, convertido em outra coisa muito mais densa, com muita mais ressonância que, sim, bom, meu pai morreu, sim, também teu pai, so what? Aquilo importa. Então, como de pronto, falando desse espetáculo, essa minha ausência personal começou a ressonar em ausência de um país. Então, agora sim, não só toca Argentina, toca Latinoamérica, toca Palestina, toca Sérvia, toca Azerbaijão, Madrid, bueno, Síria. Franco, Síria, os corpos não resueltos ainda da ditadura de Franco en Espanha, etc. Empieza a ressonar em outras coisas. Me parece también, falando de Iben o da cuestión de técnica, eu sé que a técnica me protege, porque si no, no sabría cómo, así como cuando aprendemos una lengua, un lenguaje, yo comienzo a estudiar a palabra, casa es esto. Construyo una frase, la casa es linda. Lo mismo cuando comenzamos a estudiar una técnica, yo no sabría, sin estudiar una técnica, cómo organizar mi cuerpo, cómo organizarlo. Es como un caos cotidiano, normal, mas la técnica me permite como una gramática de una lengua, me permite una organización de mi cuerpo. O que sucede con este mito fantástica, quase ancestral, eterna, Iben Nagel Rasmussen. Para mí, eso que você falava, ¿no? Como después de estudiar una técnica significa trabajo, y tempo, que eu falo na minha demostración de trabajo. No, para llegar a ser Borges, tenemos que tener o dominio da lengua. Para ter o dominio da lengua, necesitamos siglos de estudiar o básico y después de leer libros de primaria, secundaria, universidad y más. Eso mismo con el cuerpo do actor. Para tener un dominio de una técnica y después comenzar a esquecer a técnica, necesitamos, para mí, mucha transpiración y mucho sudor. O proceso de comenzar a esquecer una técnica, cuando la técnica comienza a ser una segunda naturaleza, que es o equivalente, cuando ahora estoy falando, estoy pensando porque tengo que falar portuñol, español, mas se eu falo español, eu conheço a gramática, conheço a língua do espanhol, e quando falo não estou pensando na organização da gramática da língua. Se compreende? Porque a língua já está incorporada. Com uma técnica sucede a mesma coisa. Trabalho, estudio, conheço uma técnica e depois, sí, como sucede con Iben, tengo que crear un personaje. No es que comienzo a pensar, acá voy a hacer oposición no espacio, aquí voy a hacer que voy para la derecha y voy para la izquierda, principio chino. No, a técnica ya estoy hablando español y no pienso en la gramática, porque la gramática ya me pertenece y puedo comenzar a manipular, a esculpir, a trabajar como un cuerpo escénico, con una técnica incorporada. É incrível. Lindo isso, Ana.
Lindo isso que você fala. Quando você vê a Iben, por exemplo, nesse último espetáculo que eu vi, ¿El árbol? A Vida Crônica, Ah, la vida. ela não Bueno, vi, não vi ela. No, mejor. Ela, você fica pasmo, porque ela faz uma corrida, uma andada completamente, para quem conhece meu trabalho, quarta camada, lateral, né? Ela tá lateral aqui, Sim. você entende? Ela corre, mas se você fica Parece que va a caer, ¿no? O parece que tiempo vai todo. cair, mas Todo. para ela é como se ela estivesse fazendo compras. Sabe? Você não vê esforço. Você não vê esforço daquela mulher fazendo. É isso que se fala, é exatamente isso. Ela tem a propriedade da técnica. Que lindo a gente falando da Iben, né? Desse tema tão legal, tão bom que é a técnica, trazer a Iben. Mas eu vejo também ela tem 74 anos, próximo ano ela faz 75. Eu já estou há 30 anos com ela, né? Na Ponte dos Ventos, aquele grupo que ela criou quando me convidou, já somos lá, e sempre quando a gente vai trabalhar, começar o trabalho do dia, tem o aquecimento de cada ator, etc. E está lá a dona Iben fazendo o aquecimento dela. Único, é o jeito dela. Você entende? Mas ela é sistemática, é sempre o mesmo aquecimento. Trabalhando o abdômen, trabalhando o cá, ela faz uma vela, né? Faz uma senhora de 74 anos fazia vela, tá? Aí eu lembro... É a vela que ficou como característica do personagem que está na Vida Crônica. Então, aí eu acredito que até o Eugênio pegou, porque a vela... Ele pegou a vela da Exato. entrada em calor, sim. Sim, do aquecimento. Ele viu como ela fazia isso e falou, a ver, faz aí. E ficou no espetáculo, Ficou né? como um espetáculo. Más que isso, a passagem de um exercício técnico, isso é genial como processo dramatúrgico. Estou vendo um exercício como stamping em sementes de memória. Eu vejo um exercício que alguém faz, a vela, falei, a quê? E coloco esse exercício técnico puro dentro de uma construção de um espetáculo. Ela faz a Virgem Negra, preta. É uma virgem que faz uma vela. Mas na trama e em relação dos outros personagens, funciona. E ninguém vai pensar que está fazendo uma vela. Não. Ninguém. Parece que a Virgem está tendendo os pés até o céu, não? Como... Sim. A gente poderia, não. A gente poderia já começar a abrir também para a gente ficar mais à vontade, bater um papo e tudo mais. Mas eu queria dizer mais uma coisinha também. É que não devemos fazer teatro para nós, mesmo que tenha que curar as feridas. Nós não devemos fazer teatro para nós. É para os outros, é para o espectador. Isso demora para a gente entender. Não sei você, Ana. Sim. Demora para entender, né? Tipo assim, porque eu tenho uma obra ser de São Paulo. Anos a gente faz isso, anos. E não é. Infelizmente não é. Ou felizmente. Felizmente, né? Não é. Ele se torna um ofício, como um alfaiate, como alfaiataria, né? Já que eu estou na alfaiataria, como um sapateiro, né? O sapateiro não vai feliz da vida, mas estou consertando o sapato é maravilhoso. Sapato para mim. Sapato para mim, exatamente. E isso o ator ganha muito quando ele chega nessa fase. Tipo assim, bom, vou ali fazer o meu ofício, a minha função é desempenhar isso para o espectador, é a função do teatro, não é para mim. E eu vejo isso na Iben, assim. Eu comecei a ver na Iben, tipo assim, porque quando eu a conheci, eu estava nessa fase, tipo assim, brilhar, lindo, né? Tudo que você faz, né, meu, é lindo, você treina, você tem 8 horas de treino, você tem uma energia, quando chegava, final do espetáculo, aqueles aplausos, é para mim, tá?
E eu, claro, todo mundo passa por essa fase. E eu vi a Iben já, que já tinha seus grandes anos de Odin, ela saía do teatro, saía da peça. Eu vou ter que fazer andando, porque eu não sei. Ela fazia... Acho que eles têm mais... Tá, não, mas acho que não precisa. Ela saía do teatro, acabava, porque eles sempre são assim, eles fazem a peça e já deixam tudo prontinho para o dia seguinte, já arrumam as coisas mais necessárias. E ela, assim, ó, sabe? As pessoas vêm cumprimentar ela assim, obrigado. Tipo, obrigado, né? Tipo assim, obrigado. Tipo assim, uma atriz esplendorosa que tem aquela função ali. Depois ela volta para casa dela, ela vai jantar, etc. Entende como que isso é elaborado nesses atores, desses grandes atores? Elaborado de uma forma... É duro dizer missão, não é missão, porque todo ser humano tem uma missão. Mas é de você se libertar um pouco desse ego, né? E eu acho que a Iben já se livrou disso há muitos anos. Acho que es un oficio, ¿no? Que para mí esa fue la comprensión en un momento. Un oficio, así como cuando yo voy para un zapatero y quiero que él me dé un zapato bien feito y bien reparado, así quiero también mostrar un buen zapato, o mejor zapato. Sapatinho. Isso mostra, desculpe. Para alguém que vem e que eu sempre digo, tenho o maior respeito por uma pessoa que se viste em sua casa, que se prepara e que em tantas possibilidades para ver teatro hoje à noite ou amanhã, escolhe algo que onde estou, por quê? Não ainda. A pergunta é, por quê? E que bom, e encima me paga por meu trabalho. Para mim, essa questão econômica, sobretudo em Latinoamérica, não? Onde também nós estudamos, ok, talvez hoje vou comer, quando eu fui a Dinamarca não tinha grana, então não tinha dinheiro, mas queria estar, então brócoli e batata, papa, que era a coisa mais econômica. Então, o feito de vou pôr dinheiro em uma situação cultural. O teatro é cultura. Vou comprar um mínimo quadro, uma pintura, ou seja, neste pensamento econômico neoliberal, o investimento pessoal, não falo de política porque já não estão invirtiendo, não? Em cultura, estão tirando também no meu país. O investimento pessoal de 10 reais, 20, 30 para ver um espetáculo ou para ir a um museu, o maior dos respeitos, essa é a minha obrigação. Eu tenho que dar o melhor de mim mesma a essa pessoa que decidiu venir, que escolheu uma roupa e que vai pagar uma entrada. Então, assim como quando vou buscar meu sapato, eu quero que esteja bem reparado. E essa noção também do zapateiro, de panadeiro, quero um bom pão, de artesanado, não? Como se fala? Artesano. Eu acredito que essa é a herência que eu recebi. O teatro como artesanado, quando vejo Simeone, 35 anos de grupo, é porque o teatro é um teatro artesanal. Quando vou a conhecer Lumen, esse teatro onde tem que limpar, o ator limpa o piso, o chão, quando começava, ou seja, o teatro é igual a casa. Tem muitos grupos na história do teatro latino-americano onde não se chama teatro tal, os teatros se chamam casa, a Casa Yuyascani. Se não conhecem, por favor, conheçam. Em Lima, um teatro histórico na história do teatro latino-americano, vai ter em 2021 50 anos. Essa Casa Yuyascani. E são atores e atrizes maestros. Não é hoje, é aqui em Latinoamérica, perto da minha casa, da tua casa. É aqui.
Y son los actores que, como no quieren pactar con ningún político, juntaron a granos dinero y compraron esa casa y mantienen esa casa con su salario personal. A Casa de la Candelaria, Teatro La Candelaria, Bogotá, Patricia Ariza, Santiago García, fundadores de tradiciones como Odin Theatre, que es europeo. A Casa de la Candelaria, a Casa do Teatro Alternativo, también de Bogotá. Ou seja, acho que tem outra concepção, outra forma de pensar o teatro. Um grupo como Súbita, que tem 12 anos de grupo, alguien que decide investir también dinero para construir una sala de teatro. ¿Por qué? Una casa dos avós que se convierte en una sala de teatro. Para mí son, insisto, tal vez sea repetido, pero son actos de resistencia. Escolher ver una obra de teatro es decir no a un sistema que está tirando a grana da cultura. E dar o melhor como actor, como actriz, e fazer meu trabalho bem, também é uma forma de falar não a um sistema, neoliberal, que já conhecemos. Já que você entrou no Gilles Ascani, eu queria falar uma coisinha deles. Eu estava no aniversário de 40 anos deles, e muitas atividades, vários convidados, tudo, e eles falaram, amanhã à tarde, na praça principal de Lima, coração de Lima, o Gilles Ascani vai apresentar um espetáculo de rua. E eu sempre pensei, eu conheço, a gente sabe teatro de rua, um aglomerado de pessoas, né? E que fica ali para assistir à tarde, inclusive. Né? E eles colocaram a gente no ônibus, eles só falaram isso, colocaram a gente no ônibus. E quando a gente chegou nessa praça principal, a praça estava arquilotada, mas é absurdo. Absurdamente lotada. Em todo o quadrado da praça, é uma praça bem específica, bem, não tem árvore, nada, mas era tipo 10 mil pessoas. Aí eu pensei, não deve ser para o Gilles Ascani, deve estar tendo algum evento na cidade e o Gilles Ascani vai fazer uma aparição, etc. E comecei a perguntar, por que você está aqui? Eu falei assim, para ver Gilles Ascani. Peguei a pessoa errada, virei do outro lado, assim, por que estão aqui? Para ver Gilles Ascani. Eu fiquei impressionado, gente, 10 mil pessoas para ver o aniversário de cumple do Gilles Ascani. Só para você ver como esse grupo ainda é impressionante, né? Impressionante, porque ele mexeu com o Peru inteiro culturalmente. Já estamos desviando do assunto. A gente pode abrir para as questões, só vou pedir que tem a questão da transmissão, então precisa falar no microfone. Acho que esse fio ele tem um limite, então vocês podem chegar mais perto para fazer as perguntas. Ou dá para fazer pergunta aqui e você repete a pergunta. Tá certo. Pode ser também. Ou se alguém quiser. Para não inibir, senão ninguém vai querer subir para fazer pergunta. Aquela subida. Mas pode ser. Foi o que a gente pensou, eu e a Ana. Ok, a gente fala um pouco e deixa para o pessoal fazer pergunta. Daí a Ana disse, e se ninguém fizer isso? Se ninguém quiser fazer pergunta, né? Como que a gente faz? Eu tenho uma curiosidade. Ontem, na sua interpretação, você comentou, a gente percebeu a intensidade. E eu pergunto para os dois, para a Ana inclusive, né? Não se tornam assim cansativos? A impressão que a gente dá que é esgotante muitas vezes, mas eu acho que o amor muitas vezes faz isso ser diferente, e é isso que a gente vê em vocês, assim. Então, como que é isso para vocês? Se esgota, chega um momento que você fala, não aguento mais, né? Como que é isso? Então, vou tentar, é difícil, eu vou interpretar a tua pergunta, né? Mas a pergunta é no sentido do quão cansado o esgotamento fica de fazer os espetáculos, se isso tem algum esgotamento. Desculpa. Não, é isso mesmo. É isso, né? Sim, principalmente quando a idade vai chegando.
Mas eu gostaria de falar uma coisa a respeito, por exemplo, de ontem. Eu fico mais esgotado antes. Porque ontem foi às 8 horas. Começa lá começa durante o dia todo, mas a agravar depois do almoço. Uma porque eu tinha curso de manhã, então nem pensei, né? Começa a agravar. O que é? Mas isso para mim está sendo até novo, Ana. Uma coisa que não existia muito em mim. É que essa demonstração eu já faço há 12 anos. E para mim era chegar, ligar, fazer, né? Inclusive eu adorava, acabava o curso sexta-feira de tarde, 6 horas, e já começava a demonstração às 7. Ia direto. Agora, eu não sei se eu me transformei, etc. Eu me exijo um desnudar-se perante a mim mesmo durante a tarde. E fico pensando, eu não posso chegar lá achando que você vou arrasar. Você entende? Não vai funcionar mais. Funcionou um tempo. Não vai funcionar mais. Então, existe um desgaste emocional até eu chegar aqui, no sentido de... para mim, eu entro nessa demonstração como se entrasse na cova dos leões, né? Vou me dar de comer para os leões, né? Então, a pergunta minha é, você está disposto a se dar de comer? Você está disposto? E isso me exausta. Sim, você tem que se abrir. Sim, passo a tarde inteira. Você tem que se abrir, você tem que... E sabe o coração fazendo isso daqui? Fazendo isso? Primeira vez que eu estou falando isso, porque está acontecendo isso há pouco tempo comigo. O coração, eu fico pensando, mas o que é isso, Simeone? Você tem 35 anos de experiência, sabe, sempre subiu no palco e vai. Por que agora? Por que agora esse sofrimento? Né? Mas é sofrimento até, e você assim, sim, você sabe que se começou, passou, vai, faz, pronto. Mas até começar, quando eu recebo vocês ali, eu estou disfarçado, né? Sorriso, etc. Mas o coração está corroendo, tá? Sabe? Me vem uma insegurança, coisa que eu não tinha. Eu fico pensando, será que eu cresci e agora estou no outro patamar e tenho que me colocar desnudo de uma outra forma? Por que essa dor? Por que esse desgaste? Né? Aí quando começa, eu não penso mais. Daí quando começa, vai. Flui. E sim. Depois, no dia seguinte, para você levantar, é um guindaste. Você precisa de um guindaste para você levantar. Porque ali você entrega tudo. Mas eu acho que eu gosto do Grotowski. É um sacrifício. É se colocar num sacrifício, literalmente um sacrifício. Eu poderia me revestir de técnica. Apesar de eu mostrar as técnicas, a maneira como eu faço é diferente. Eu poderia me revestir e ok. Não. Eu prefiro me sacrificar. Parece idiota isso, né? Parece bobo. Não sei. Parece bobo. Mas como a Ana comentou, falou há pouco, a questão é no sentido de se doar. Donar-se. Donar-se, fazer o seu melhor. O que seria a tortura, opinião dela? Uma tortura. Eu não sei por que a gente continua nela. Não. É uma tortura. Eu sempre fico, nunca estou contenta com o que faço. Nunca, como sempre, não. E tenho também essa sensação, é estúpido, porque também com os anos de profissionalismo, óbvio que vou fazer assim, vou fazer um stop. En una caminhada de Suzuki, bum, pá, bum. Pero eu sei que e sufro muito quando eu faço um espetáculo e quando eu não toco o que eu sei que posso tocar e que toquei em alguns instantes e que foi esse último instante de tu demonstração, não como aí
se eu não chego, eu fico triste e choro. Porque perdi a oportunidade. Foi uma hora onde eu perdi, já não com vocês, com o encontro, não? Perdi o encontro, mas esse encontro que me permite chegar a esse ponto, se eu estou em algum ponto. Não é sozinha que vou chegar aí. É isso, essa circunstância de fragilidade em que como actriz me coloca, saber que vocês estão aí, eu estou aqui, essa situação de sentir desnuda, de sentirme desnuda. Para mí o desnudo no es un desnudo físico, corporal. Puedo estar cubierta de 40.000 capas de ropa y me siento desnuda adiante de vocês, porque vocês leen todo. Leen agitación del corazón. Entonces, eu perdi como ser humano, como actriz no, como ser humano perdi a oportunidade de tocar, sí, algo que me permite, eso que es la magia del teatro para mí, un instante de trascender de este cuerpo y sentir que tem alguma cosa que se vuelve como corpo transparente, ¿no? Que él fala mucho sobre eso, un cuerpo transparente donde y me faz muito mal. Sí, antes, sí, cansa, obvio, pero también acho que con esa pregunta da técnica, da biografía, eu acho que, a menos para mí, eu escolhi uma técnica que es lógica dentro da minha biografía. Escolhi maestros que son lógicos da minha biografía. Eu fui filha única, meus pais, Anita, então eu queria disciplina. Eu sabia em alguma parte do meu coração, do meu corpo, necessito disciplina, que não, agora já, no gym nadie te fala, bem feito, como você contava. Então, para mim, sei, escolhi esse modelo do trabalho, a técnica japonesa, onde disciplina, porque necesitaba eso. Entonces acho que también, ¿no? como una biografía, un momento, sí, nos faz que nos escolhamos alguna técnica en particular. Y esa técnica o esos modelos, o modelo de Ojin para mí es un modelo en muchos sentidos. Eso faz también que yo no me faço esta pregunta, si yo estoy cansada o no. No. Si alguien me pregunta, ¿estás cansada? No sé. Es una pregunta que yo no faço para mí misma, porque ese modelo que yo escogí para mí, no existe. No existe estar cansado. Você llega en febrero, para los ensayos de la vida crónica, Eugenio tinha decidido comenzar los ensayos en febrero a 7 da manhã. Febrero es menos 20 grados en Dinamarca, con nieve hasta aquí. Yo solo tengo bicicleta porque no dirijo. A 7 da manhã começar um ensaio, quando você tem galo na garganta, não tem voz, não? Com atores de 72 anos, estava Torge, 70, 60, de 56 para cima. 7 da manhã com um grupo que está com você desde 50 anos. Falo, ¿por quê? ¿Por qué? Entonces yo veo eso y no van a estar a 7, van a estar a 7 menos cuarto. Y si él está a 7 menos cuarto, es asistente de dirección, tengo que estar a 6:30. Entonces... ¿Y por qué? ¿Le respondió por qué? No. Porque acho que es esta cosa de insatisfacción permanente, de querer más. Y de exigir más, y cuando uno entra en este circuito, es esa aspiración de perfección que nunca llega, y de subir a Aconcagua, a la montaña alta, y esa aspiración, que esa atención hacia lo alto, eso que faz que una exigencia que puede parecer absolutamente una locura, se vuelve normal, porque ninguém falou para ele, eu quiero dormir un poco más,
por que não começamos às 9? Não tinha lógica, Sete. Pero, e também ele é o primeiro que está. Então, se essas pessoas, que são meus modelos, maestros, maestras, não falam de cansancio, eu não me posso permitir falar que estou cansada. Pero é um modelo que eu escolhi, talvez teria que ter mudado o modelo e alguém trabalha 3 horas e fica cansado, eu também repouso. Pero tem que ver com o modelo que eu escolhi. Então, se tenho essa aí, não posso falar que estou cansada, apesar de que estou cansada. Muitas graças. Sobe. Eu vim aqui no palco por amor a Janaína, mas agora eu tô com vergonha. Mas eu estava refletindo aqui no tema da conversa, o que vocês pensam como artistas que se revelam no corpo. E aí eu comecei a pensar o que vocês pensam em relação a mais a questão pedagógica dos corpos e das pessoas com quem vocês trabalham, né? O que se revela nesses corpos dentro dessa estrutura tão imediatista do mundo atual, dessa estrutura neoliberal. Então, o que em relação ao que seria um ideal de uma ética, de uma disciplina de trabalho, não é revelado nesses... Ou é revelado, mas o que é revelado nesses corpos que estão dentro dessa estrutura, talvez em oficinas que acontecem rapidamente, ou em expectativas de estudantes que esperam fazer uma oficina de uma semana e já resolver, já se tornarem atores. Dentro dessa estrutura, digamos, neoliberal, o que se revela nesses corpos com desses alunos, de tantos alunos que já passaram por vocês, e o que seria o ideal dessa ética, falar um pouco dessa ética, dessa disciplina. E essa pergunta veio porque, ao meu ver, vocês para mim são o ideal de um pensamento que se revela no corpo. É algo que de fato acontece de uma maneira que eu considero ideal enquanto um artista artesão. Deu para entender? Desculpa, vou ser rápida porque me vino na mente meu maestro primeiro, Julio, de Argentina. Para mim não tem... Falar tem que ser assim, não tem que ser assim, ética... São palavras muito como gastadas, não? Utilizadas e vazias de tão mal utilizadas, porque também um político nos fala de ética, então só insisto com modelos que que escolhemos. Isso de que tem alguém que faz um seminário de uma semana e depois crê que compreendeu todo. Eu só posso falar que pena, porque si estamos nesse estado de incerteza, algumas certezas temos, mas de estado de incerteza constante, esse estado de incerteza que me permite também ser forte e frágil no mesmo momento e continuar uma pesquisa, continuar com perguntas que talvez não tem resposta ou tem, mas amanhã vai mudar a resposta. No meu modelo, por isso para mim quando também falei e via a Carlos ontem, eu reconheço que somos da mesma família. Esse modelo é alguém que faz 35 anos de trabalho e começa, faz uma matriz e depois fala, e agora eu vi Iben e dança de vento e samurai, e não contento com isso, depois, sim, comecei com boot, mas por quê? Para quê? Se já com a matriz já
densificava, vou falar técnico, densificava o espaço. Já está densificado, com a matriz você densificou, trabalhava máscara, podia até fazer uma máscara neutra, porque estou para adiante, outro para trás, máscara neutra. Então, encima botou, oh Deus, mãe, e depois que? E depois que? E agora, depois de todo isso, agora nada, agora antitec, não? Agora como todo esto. E por quê? Para quê? Por quê? Com os anos que... Por quê? Então, para mim é isso, para mim é esse o modelo também do meu primeiro maestro, de Julio. Eu estudei primeiro 4 anos na escola com ele e ele não proibia trabalhar antes de acabar o estudo, de acabar os 4 anos básicos, mas simplesmente me lembro que no final do primeiro ano, início do segundo, um aluno fala para ele, vou fazer um casting, me ofereceram, e Julio responde, por que você pensa? Dice, não, pergunta, você iria, se deixaria atender? Desculpa, eu entendi uma coisa. Vou fazer o que o aluno falou? O aluno falou, vou fazer um casting. Casting. Um casting. Então meu maestro fala, você iria a um médico, se deixaria atender por um médico que não é médico, sino que só estudante de medicina e que recém está começando um segundo ano? Obviamente todos falamos não. Un estudiante de medicina no vou oferecer mi corpo para curar. Então, continua com a reflexão. Então, você por que pensa que se só tem um ano de estudo de teatro, você pode já pensar que vai sair no palco, ou que vai fazer esse casting, e que já pode estar em condições de subir no palco e de fazer teatro. Então, para mim, é esse modelo também. Se alguém pensa que fazer um seminário com ele, comigo, não sei, um seminário que se compreende alguma coisa, que pena. Que pena. Isso. E também me ficou isso. Eu não iria a um doutor que não é doutor e que só tem um ano de medicina. Então, porque eu penso que sim, que como depois de um ano de estudar teatro, já estou convertida numa atriz. Isso não significa que você não possa experimentar no palco, mesmo sendo estudante, de fazer uma peça, e você aprende, lógico, né? Você aprende fazendo também. Eu sou partidário disso, eu acho que a gente também aprende fazendo, mesmo que eu não esteja pronto, né? Nesse sentido. Mas, com a sua pergunta, cadê você? Eu sinto sim uma grande mudança, uma grande mudança desses anos todos que eu venho tentando transmitir os trabalhos do Lume e tudo. Vou tentar explicar, Ana. É que há 30 anos, os jovens que vinham, eu era jovem também, a trabalhar com a gente nunca fazia um curso menos de 4 horas, 7 dias. E a gente não preocupava em esmiuçar o trabalho para transmitir. Era um trabalho bruto ainda do Lume, bruto. E as pessoas, esses jovens, se jogavam. Eles não queriam saber. Se jogavam e a função sempre minha, também do Bourdieu, dos atores do Lume, era despertar algo nos alunos, mais do que ensinar. Porque você não pode ensinar tudo em 7 dias. Você passa uma base, mas quase que despertar. Mas naquele tempo também você não tinha informação. Tá? Você falava no Grotowski, no Eugênio, você ficava imaginando, né? Então, todo mundo ia atrás dessa, sabe, de querer se aprofundar, de querer aprender, de querer se jogar. O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, vai chegando o que nós estamos hoje, informação, num clicar. Você pode ver a eBay, num clique. Pensa bem, eu mandava carta para a eBay, vou chegar, o meu voo vai chegar, dia tal, carta.
né? Hoje você fala com a IBEM aqui. Estamos entendendo o que eu estou falando. Eu, Simi, também comecei a pensar, eu preciso encontrar e desenvolver uma maneira de ensinar que seja mais rápida, que seja eficaz e mais rápida, mas que desperte curiosidade, desperte necessidade de continuar. Porque senão eu vejo que cada vez menos eu vou ter gente interessada no trabalho, porque o mundo de hoje é outra coisa. Então, eu nunca fazia oficinas de 3 dias e de 3 horas por dia, nunca. Então, eu tive que maquinar, tudo através da pesquisa, lógico, uma maneira de eu ser preciso em 3 horas por dia, em 3 dias. Por exemplo, estou dando voz. Eu tenho que pegar precisamente, eu tenho que passar isso, e isso, a ponto de despertar. Mais de despertar do que ensinar. Eu falo, não pense que vocês vão sair daqui fazendo a voz e ter o domínio da voz. Não, eu estou colocando ferramentas. Só você é que vai desenvolver isso. Essa ferramenta vai ajudar você para que daqui a um tempo você está mais seguro dessa técnica vocal. Mas não adianta, você faz aqui esses 3 dias e depois esquece. 3 dias depois, passa. Está me entendendo? É diferente. Eu vejo, porém, eu vejo, quando se fala o neoliberalismo, nesse mundo como está hoje, eu vejo assim mesmo a mesma disposição e disponibilidade dos atores jovens de 30 anos atrás que queriam. E se jogavam, era o que tinha. Um trabalho extenso, grande e profundo. Eu vejo vocês, os novos, com a mesma disposição. Eu quero me entregar. Eu vou estar aqui 3 horas e eu vou ficar 3 horas presente, recebendo e me exercitando, porque eu quero, você entende? Porque também o trabalho, Ana, você sabe disso, ele chega a tal ponto de que quem não está interessado, desiste já no primeiro dia. Desiste, porque a gente já exige da nossa escola essa exigência, essa disciplina. A gente já exige isso. Então, eu brinco, vocês sabem, né? Eu brinco assim, vamos ver se até sexta-feira ficam só 5. São 25, né? Tomara que fiquem só 5. Brinco, né? Porque eu sei que só fica mesmo quem está ali junto comigo, se entregando e aproveitando esses 3 dias. Mas eles estão acostumados, eu digo eles porque eu também faço parte desse mundo atual, mas eles sabem que uma informação de 3 dias é preciosa, né? E eles vão atrás com essa garra também. Eu não sei se te ajudo com essa resposta, porque ela principalmente faz pergunta difícil. Sim. Ela é ótima, ela engloba todo tudo. Eu acho que esse está vindo um pouco mais desse dado. Olha só. Não precisa ficar tão em foco. Oi. Eu queria comentar uma coisa que eu gostei muito da forma com que vocês alinhavaram as narrativas de vocês com o contexto em que nós estamos, que é esse evento que fala especificamente de corpos poéticos, desse conceito dos corpos poéticos, numa comemoração dos 12 anos da Súbita, também na abertura de um novo espaço cultural. Mas eu queria fazer uma provocação no sentido do porquê esse encontro também ser um encontro internacional, né? Muito mais do que uma coisa, digamos, pretensiosa ou colonizada, de o que vem de fora é sempre melhor, eu vejo isso
como uma vontade de realmente fazer uma troca, porque às vezes a experiência de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo pode reverberar com o teu trabalho e transformar e criar uma coisa totalmente diferente, né? Então, essa riqueza, essa pluralidade de vozes que vem de você proporcionar um encontro internacional. Então, eu queria puxar um pouquinho e fazer uma pergunta para vocês do que é essa raiz comum de experiência internacional de vocês, que vocês trouxeram aqui, que é essa experiência na Dinamarca, especificamente no Odin, né? Que é um país que não é de nenhum de vocês, né? Claro, qualquer outro mestre que vocês tiveram ao longo da vida e outras experiências, cada um agregou muitas coisas, mas especificamente dessa experiência. É muito difícil sintetizar, mas se vocês tivessem que pensar o que foi o grande elemento importante dessa raiz comum de vocês, dessa experiência, o que seria, tanto do ponto de vista do país, né, do contexto, e desse lugar, né, desse teatro. Porque, claro, acho que quando você está longe de casa, fora do lugar comum, você fica um pouco mais poroso, né? Você fica mais suscetível a perceber as coisas de uma outra forma. E, além da experiência sua individualmente, será que vocês conseguem também encontrar algum ponto comum? Algo que vocês concordem que foi a grande influência desse lugar na narrativa de vocês, na trajetória de vocês? Não sei se ficou claro. Não, lá tem, pode deixar, talvez tenha a pessoa. Alô? Primeiro lugar, é duro porque tem coisas que você pode falar e tem coisas que você não pode falar. Se eu estou falando comigo aqui. Mas é o seguinte, eu acho necessário qualquer ator que não fique relegado à sua cidade ou ao seu país. Por quê? Porque o teatro ele não é um país. O teatro ele é universal. O teatro, a nossa tradição do teatro em geral, ele vem de mestres. Então, por exemplo, ele vem de mestres. E aqui eu vou dizer uma coisa importante que eu acho. Mestres russos, no caso aqui do Brasil, Stanislavski e o Meyerhold, mas mais Stanislavski e também de outros atores que vieram da Rússia e estabeleceram o teatro, a maneira russa de fazer teatro, que espalhou no mundo todo. Então o teatro ele é universal, vem de mestres que pensam no teatro e que propagam o fazer teatral. Porém, Brasil também tem teatros que vêm de mestres. E mestres que não são influenciados por mestres europeus, por exemplo. Se você vai para o Nordeste e você vê a cultura popular e o quanto que eles transformam isso em algo cênico, também é rico. É muito rico. Então, eu diria que até mesmo os mestres lá de fora, de outros países, vêm beber aqui da nossa cultura e do nosso teatro. Você entende? Quando eu vou para a Dinamarca, quando eu saio de Curitiba, não porque, tipo assim, Curitiba não me dá coisas, não me deu coisas, nossa, me deu muitos, os anos que eu fiquei aqui, eu aprendi demais com os atores, com os diretores, mas eu queria algo mais, eu queria beber mais. E quando eu vou para uma Dinamarca, não é o país, especificamente o Odin, ele está situado na Dinamarca, mas ele não representa a cultura dinamarquesa, ele representa uma cultura teatral, mundial, nesse sentido. Então, eu colho, eu aprendo desses mestres, nesse sentido. Assim como, por exemplo, o candomblé. O candomblé fez parte da minha pesquisa do Burnet e do Lume durante 7 anos.
nós queríamos encontrar, o Brunet queria encontrar a vibração que o orixá faz no corpo. Eu vou só... Tudo bem, eu vou continuar falando? Sim. Era a mãe de santo, autorizou que eu, como ator, entrasse no candomblé. Tive que passar 5 anos me preparando para que eu iniciasse, não a feitura definitiva, que você fica o resto da vida ligado à religião, mas eles chamam de Bori, que é uma primeira iniciação, quase que uma limpeza, e você entra em transe, certo? Só que essa mãe de santo, ela permitiu que eu, como ator, pesquisador, investigador, entrasse em transe, quer dizer, o orixá se revelasse em mim, mas que eu tivesse um pingo de consciência para eu poder perceber como que as energias do orixá tramitavam no meu corpo muscular para que eu como eu tinha essa capacidade de perceber o meu corpo, para que eu também percebesse o que é um corpo orixá. Deuses da natureza, energias da natureza. E isso foi fundamental para o nosso trabalho do Lume. Foi fundamental. Não que eu entre no orixá, é impossível você entrar no orixá quando você está no palco, você é lá do candomblé mesmo, entende? Porém, eu persegui, isso foi lá no início, os primeiros 10 anos, eu persegui esse estado de orixá através do corpo. Foi uma das grandes linhas de pesquisa do Lume. Então significa que, independentemente de ser estrangeiro, o nosso candomblé é africano. E ainda mais o Brasil, nosso Brasil, que é uma miscelânea, é uma mistura muito grande. Se você vai para uma Dinamarca e vê o povo da Dinamarca, não o teatro Odin, mas vê o povo, eles não são como a gente. Eles é uma outra cultura, eles não se misturam porque já é cultural deles. É a raça deles, a língua só eles falam. São só 6 milhões de habitantes, então eu não vejo como Dinamarca ou como Rússia. Eu vejo como um teatro universal, que nós temos que beber. Nós temos que beber, mas também não vejo que é uma obrigação. Uma obrigação que você, então eu vou ter que abandonar Curitiba e tenho que ir embora. Não. Hoje, por exemplo, está acontecendo isso, um encontro internacional, onde você, estou dando como exemplo Curitiba, mas pode ser qualquer lugar do Brasil, que você, sem sair da sua cidade, você pode trocar com pessoas que saíram. Então, não significa uma colonização. O Bournier, ele foi muito sábio nesse aspecto. Quando eu cheguei de Curitiba lá, ele tinha estudado com Etienne Picot, o grande mestre da mímica moderna, da mímica dramática. E ele falou, eu não quero ser um colonizador. Eu fiquei 8 anos lá na França, eu não vou chegar aqui e dizer, é assim o teatro, agora, a partir de agora, o teatro vai ser assim. Não, ele começou do zero comigo. Mas ele bebeu do mestre, tanto é que ele tentou me ensinar mímica e falou, Simeone, você é péssimo. Péssimo, você não tem precisão, você é péssimo. Vamos esquecer a mímica. Ele queria me dar alguns fundamentos da mímica. Ok, vamos criar do nada uma coisa nova. Você entende? Mas ele bebeu do mestre no seguinte sentido. Ele percebeu qual era a essência do mestre. O que um mestre quer quando ensina, quando transmite uma técnica. Então, nesse sentido, eu acho que é necessário. É necessário ir fora, ir buscar tudo. Mas, hoje em dia está mais fácil esses encontros que acontecem, esses encontros de troca, de pesquisa e de investigação, e que vem gente de todos os lugares. Isso é necessário. Isso é necessário. Não podemos ficar só na nossa bolha, né? Temos que ir mais. Por exemplo, eu estou agora
eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Não estou. Nessa parte final aqui, quem viu a demonstração ontem, que você chega, aquilo ali, eu digo assim, putz, agora o que eu vou, aonde que eu vou? Atrás disso. Você entende? Aí vou pesquisar. Já estou pesquisando, sabe o que, pessoal? Os seres galácticos, os seres de outros planetas. Porque eu já sei que não somos sozinhos. Né? Pensa bem, se existem 100 mil galáxias, cada galáxia tem 300 mil sóis, e cada sol tem 20 planetas, só nós, os bonitões aqui, que somos humanos. Estou atrás disso. Existe uma conexão. Então pensa bem, eu comecei com uma conexão divina dos orixás, por exemplo. Agora já estou com a conexão galáctica. Não quero falar muito sobre isso porque é bem complicado falar sobre isso. Porém, pensa bem, não é só internacional, agora é intergaláctico. A gente tem que ir atrás. Dessas coisas. Que ano era essa pesquisa dos orixás? Que ano era? 1980. Aliás, a gente conheceu o candomblé porque o Eugênio. Exato, estava por perguntar isso. O Eugênio Bárbara chegou no Brasil e queria conhecer candomblé. Ele foi para Campinas. Nós não sabíamos. Eu nunca tinha ido para candomblé, imagino Curitiba não, naquela época. Ligamos para a prefeitura municipal de Campinas e disse, tem um candomblé que vai ter alguma festa, sábado? Tem a festa tal, deu o endereço, nós fomos. E pronto, fomos. E aí foi, aconteceu. 87. E nós fizemos de 87 até 94, essa pesquisa profunda. Me perguntaba si ya no estaba influenciado también por la pesquisa de antropología teatral, ¿no? Cuando Uniente pedía eso. Ele já estava, claro. Tinha conhecido o Odin antes de voltar para o Brasil. Para mí en particular, ¿dónde estás? Aquí. Acho que ter tido esa posibilidad de ir a otro lugar, en este caso Dinamarca, me fortaleció o conocimiento y a reflexión de onde venho. Porque cuando saí, a sair, es que eu pude comenzar a ver onde eu estava. E quando eu estava onde eu estava, não veía onde estava. Então, essa relação de distância, a saudade mortal, não reconhecer um parâmetro onde eu falo, aqui comem carne como o sabor da vaca argentina, não? Você fala, oi, bom dia, e o corpo é um corpo desconhecido, bom dia, não? E você, e o danês, dinamarquês, hi. Então, hi. ¿Cómo era esta historia? ¿Cómo es esto de ver a otro ser humano y no estar confortable? Porque cuando estoy en Argentina somos, Latinoamérica, ¿no? Y ¿cómo es esto de empezar a reconocer a otra? ¿Cómo es esto de reconocerme en una geografía que es absolutamente fría, que nos rejeita, ¿no? Porque somos latinos, porque menos 20 grados, porque a neve por aquí. Entonces esa situación de desamparo también, sem mãe, pai. Eso, a única cosa posible era sí, regresar con a mente, esa saudade que te faz regresar y recorrer caminos recorridos, pero solo con la imaginación, con la lembranza, con el recuerdo. Eso era por un lado, me permitió ver de dónde yo venía. Y también me permitió, también falo, qué pena que yo, cuando estaba en Argentina no me preocupé ni me ocupé del teatro latinoamericano y que tuve que ir a Dinamarca para
para compreender e estudar e amar e adorar a história do teatro latino-americano. Eu conheci através de um grupo dinamarquês estes grupos que estou falando, ¿no? De Buenaventura, el Galpón de Uruguay, la Candelaria de Santiago García, Miguel Rubio en Yuyascani, a través de los dinamarqueses también Lume. Pero bueno, agradezco también esa posibilidad allí. Acho que esa fue también o deslumbramento, ¿você fala? Deslumbramento que nós como latinoamericanos provocamos na mentalidade europea, porque fue también o descubrimiento de este grupo dinamarqués de Eugenio Barba do teatro latinoamericano, o que mudou tamén, acho que tamén a historia do teatro, porque ele veio pela primeira vez con o encuentro de Ayacucho, ¿no? Con o encuentro dos grupos de teatro independiente, quando ele veio pela primeira vez aqui, y 78, sí, y a Lima, y conoció a Mario Delgado, que era el director del grupo Cuatro Tablas, otro grupo histórico. Esa mentalidad dinamarquesa se confrontó con un tipo de teatro que es un teatro netamente político, querramos o no querramos, político. Encuentra grupos que hacían teatro con riesgo de muerte, con dictadura militar. Se encuentra con actores y artistas que se escondían en secreto, en casas, fechaban todo, que leían Brecht a escondidas porque arriesgaban la vida. Entonces, que también este grupo dinamarqués descubrió otra dimensión do teatro, porque también en Dinamarca es todo muy tranquilo. La idea de comenzar un proyecto es, ok, nos sentamos, hacemos la reunión, nos sentamos, os papéis para subsidio, ok, se hacen los papeles, después nos vemos cuando ya está a grana na mão. Si para producir alguna cosa en Argentina o en Latinoamérica tenemos que esperar hacer los papeles y después hasta que venga o dinero, ¿no? Yo no faço nada en Argentina. O dinero viene siempre 9 meses después. Entonces, acho que fue más o shock de o qué pasó con esas mentalidades y ese grupo dinamarqués cuando vino a Latinoamérica que o qué pasó conmigo cuando fui para allá. Porque cuando yo fui para allá, o que recibí fue justamente a consecuencia de ese encuentro con un teatro latinoamericano. No sé si soy clara. Entonces voy para allá para seguir un grupo dinamarqués y me encuentro con a mi raíz, que es teatro latinoamericano. Y eles dinamarqueses ven aquí para conocer el teatro y se encuentran con o teatro, a riqueza de este teatro latinoamericano. De ahí también Eugenio comienza a interesarse por lo candomblé, esa incógnita, que es esa cuestión de energía, cómo eso, de encarnación, cómo es eso que desce una entidad y toma el cuerpo del actor. Encarnación, término que ven de Stanislavski también, ¿no? Es la gloria de la encarnación. Y entonces eso, para mí fue eso, la descubierta de este mundo. Y también, sí, la decisión de que es aquí donde yo quiero estar, de este lado do continente, en esta parte del continente. Y yo cuando voy para allá, voy a robar todo que yo puedo. Todo. Robo información. Yo estoy asistiendo a Eugenio Barba y él estructura la lista así, comienza a 6 de la mañana, hace un encuentro de Regi Magdalena para crear espacios para mujeres artistas. Yo robé la estructura de la lista. Vamos a comenzar a 6 de la mañana, vamos a olhar o sol, va a tener el canto de esta maestra mapuche, às 9 da manhã não se fala, silêncio, às 8 da manhã café da manhã, às 10 da manhã primeiro treinamento, meio-dia almoço, café, e seguir. Eu roubei todo, e penso seguir roubando.
o más que pueda para trazer aqui deste lado. Não, mucha honra. Roubaram da gente, né? Claro, sí. Y robaron también la teorización, porque Eugenio crea el concepto de tercer teatro y también el concepto de islas flotantes. Ese concepto de que você falava da cultura ilhas flutuantes. Você falava de o teatro como un continente, como una cultura, y o conceito de grupos de teatro que tem aqui em Latinoamérica, que não tinha aí na Europa. Quando ele viu no Lago Titicaca, em Bolívia, os Uros, que é uma comunidade aborígene que mora, eles construem sobre o lago, construem com palha suas casas e moram sobre o lago, não? E depois vem a inundação e eles esperam na terra que passe e depois reconstruem essas águas, não? E tem todo um mundo embaixo. Então ele pega esse conceito de ilhas flutuantes, que esos são os teatros latino-americanos, puntas de iceberg que se van conectando. Y también ese concepto es robado de una geografía latinoamericana, ¿no? Y entonces como, bueno, a ver cómo trazemos alguna cosa de ahí para aquí y resignificamos dentro de nuestro contexto, si no sería tentar de impor un modelo europeo, que estoy robando para impor el mismo modelo europeo, no, resignificar y cómo utilizar a nuestro favor, ¿no? Con nuestra lengua, con nuestra tradición humanista, con culturas de aquí, por ejemplo, de Brasil, de Bogotá, de Colombia, de Argentina, eso. Rubem também, Rubem é o mais que pode. A gente tem tempo talvez para mais uma pergunta, e daí a gente precisa encerrar. Diego. Boa noite. Eu queria dividir uma inquietação com vocês. Quando eu li o Pedras d'Água, teve uma coisa que me pegou, assim, que foi a Júlia contando como a importância que o imprevisto, que o erro tem na formação dos espetáculos. Essa captura, né? Várias vezes ela comenta dessa captura daquilo que é imprevisto, daquilo que é visto inicialmente como um erro, como algo que enriquece o curso desse espetáculo. Essa relação, eu tenho tentado cultivar o pensamento sobre essa relação com o imprevisto, com o erro, especialmente bebendo, olhando para um universo em que a técnica é tão primorosa, né? E a técnica ela vir com um escopo de valorização, de encontrar esse erro que é formador dessa cena. Eu tenho reverberado isso e queria dividir com vocês para ver se de alguma forma vocês continuam a me ajudar a pensar, a reverberar, a me inquietar com isso. No, diría, cuando faço dirección, dirijo un espectáculo y tengo un imprevisto, deixa, duplica, repite. Acho que es un diamante, porque eso que es como un acto fallido, ¿no? En el psicoanálisis, ¿cómo se fala? ¿Acto fallido? Acto falho, no lenguaje. O acto falho construyó toda a teoría psicoanalítica de Freud. Es donde tem un buraco y se filtra alguna cosa que está fuera de control. Y en ese buraco, en esa frase, acto falho, aparece toda la circunstancia que ha comenzado a trabajar el paciente en psicoanálisis, ¿no? Entonces, es un momento de desorden, aparece un instante de caos inesperado. Y para mí es el momento mágico porque si yo estoy dirigiendo un espectáculo, digo, o creando un espectáculo, yo no había pensado eso. Entonces me desorganiza y absolutamente agradecida. Me desorganiza, me dispara mi atención hacia otro lugar y digo,
para mí o imprevisto é fantástico, é desejável. Eu acho também que para dirigir... Para atores na tortura. Para o ator é uma tortura. Eu ia dizer isso depois. Para dirigir é muito bom, porque acontece uma coisa errada, daí é exatamente o que você falou. Nossa, que legal! Olha que ótimo. Repite. Deixa. Agora, como ator, você não admite. Não é? Você não admite. Ódio. Não admite. Você, assim não quero fazer. Ui, que horror. É bem diferente, mas para direção eu acho que o erro é fundamental. Ou as coisas que aparecem, sabe, sem pensar. De repente, você vê, o que faz esse... Vou dar um exemplo, né? O que faz esse rosário no chão aqui? Mas, eu não sei, foi minha filha que colocou. Não, peraí, vamos colocar esse rosário. Talvez aqui, o rosário só um exemplo. Pode ser um vestido, pode ser uma bola. Sabe, se apareceu é porque tem que estar. Você entende? Os outros seres te ajudam. Coloca essa bola em cena. Rosário em cena. Obrigado. Acho que a gente já está no nosso horário para encerrar. Agradeço muito pela conversa aos dois, ou às duas. Passou nervosismo. Que bom. Agradeço também a presença de todas e todos aqui. Só alguns recadinhos. A gente vai com o evento Corpos Poéticos, vai até o dia 25. Ainda tem muitas oficinas, tem gente chegando, tem gente indo embora. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Nesse sábado, dia 19, a gente vai fazer um lançamento dessa publicação, spoiler, da publicação da Súbita, de 12 anos. Esse livro vai ser distribuído gratuitamente, então vai ser feita uma festa, também em comemoração aos 12 anos da companhia, na alfaiataria, esse novo espaço que está aberto, recém-aberto em Curitiba. Lindo. Todas convidadas e convidados. Amanhã também temos a leitura dramática do texto da Maíra, junto com o Aileen. Aqui no Zé Maria, mesmo às 7 da noite. É o único dia que o horário muda à noite, porque começa às 7 com a leitura dramática e às 8 tem a fala da Marisa Naspolini, que é de Florianópolis. O corpo... Como é que é? O corpo... Partindo de si. O corpo... A escuta do corpo no contexto escolar. E ela também faz parte da Rede Madalena, é uma pessoa sensacional que tem uma pesquisa de gênero e da pedagogia muito intensa. Então, todas convidadas, convidados. Muito obrigada, boa noite. Eu quero agradecer a Súbita, ao grupo, que nos conhecimos faz 10 anos em Bogotá. E alguma vez falamos com Mayra, nós temos que reencontrar. Com Janaína me encontrei em Magdalena, mas com o grupo faz 10 anos. E assim, a trama da história dos grupos independentes de teatro latino-americano fez que esse sonho seja possível. E isso, agradeço também a produção, que foi fantástica. Está sendo fantástica, aos técnicos também. E muito obrigada por manter essa... Acho que talvez seja isto, que o teatro seja uma utopia que se concreta e essa utopia que se concreta agora neste encontro. Obrigada, porque é muito trabalho. Obrigada. Obrigada. Essa é a resposta, Sabine. Por que é internacional? Porque a gente precisa criar e manter as redes que a gente cria. A gente foi para a Colômbia com o nosso primeiro espetáculo, fizemos uma festa, uma vaquinha. Eu lembro. E fomos pro Diga Onde Dói, primeira peça. A Ana assistiu, falou, olhando nos nossos olhos, a gente ainda vai se encontrar. Então, viajar e rodar o mundo é isso. É criar redes, é fazer com que as coisas circulem. É por isso que é internacional. Exatamente. E também porque não. Vocês. Exato. Obrigada.